Com o sucesso estrondoso que Round 6 vem fazendo pela Netflix desde o seu lançamento, começou-se uma discussão pela internet sobre uma possível segunda temporada. Mas será que precisa mesmo? Não precisa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e finalmente eu assisti Round 6. Ah, Luke, não é Round 6, é Round 6. Mano, é a mesma série, não é a mesma série? Não vai dar na mesma? Vocês chamam The 100, essa série aqui, de The 100 e eu não falo nada. Tá, eu falo, eu reclamo, mas vocês continuam falando e a gente consegue saber de que série que vocês estão falando mesmo assim. Então, não foquem nisso, não sejam chatos quanto a isso. Vamos falar da série, fechou? Round 6, então, é um dorama sul-coreano original da Netflix que traz aí nos seus 9 episódios alguns jogos e brincadeiras de crianças, onde quem ganha passa para a próxima fase em direção a um prêmio milionário e quem perde morre. E ela não se tornou só a série mais assistida na Netflix de todos os tempos, como ela também rapidinho se tornou aqui a série mais pedida para eu assistir na história deste canal, que já existe há um pouco mais de 6 anos. Sério, vocês me perturbaram para assistir essa série, todo mundo perguntou, assiste, você tem que assistir, assiste, me fala o que você achou e todo mundo. E eu não queria porque eu tinha prometido pra mim e pra vocês que eu não ia começar mais nenhuma série nova esse ano, além de Dexter, pra poder colocar as minhas em dia, mas eu tive que quebrar essa promessa porque não deu pra ignorar o sucesso de Round 6. Então eu fui lá assistir pra poder vir aqui responder, entrar nessa discussão se precisa ou não de uma segunda temporada, que eu já tinha dado um pitaco lá no Twitter e postei no Instagram também, que repercutiu bastante, mas agora eu assisti pra poder falar com um pouco mais de propriedade e eu continuo com a minha opinião. Não precisa de uma segunda temporada. E aliás, vale lembrar que eu tô fazendo esse vídeo só porque vocês me pediram muito. É 100% por vocês que eu tô fazendo esse vídeo e que eu parei tudo que eu tava fazendo pra assistir essa série. Então o mínimo que vocês precisam fazer por mim de volta é deixar seu like e se inscrever aqui no vídeo agora. Não deixa o final do vídeo que você vai se esquecer. Se você já for inscrito ou inscrita por aqui, confere se a sua inscrição ainda tá ativa, porque às vezes o YouTube tira, já me reclamaram algumas vezes sobre isso, mas se sua inscrição ainda estiver ativa, pega esse vídeo e compartilha com mais 2 pessoas. Só 2. Manda lá no WhatsApp de 2 pessoas que você gosta, principalmente se eles já assistiram essa série também. Fala, ó, assiste esse vídeo aqui, porque ele tá fazendo esse vídeo pela gente. Então vai lá, dá uma moral pra ele também. Fechou? Então vamos lá, eu vou defender aqui a minha opinião por que eu acho que Round 6 não precisa de uma segunda temporada, mas antes eu vou dar aquela pequena crítica, falar um pouquinho do que eu achei, porque eu sei que tem muita gente também querendo saber a minha opinião sobre Round 6. Eu pareci muito blogueiro agora falando, tá todo mundo me perguntando, todo mundo quer saber a minha opinião, mas realmente dessa vez é verdade. Quando não é verdade eu falo pra vocês que eu tava só inventando, mas dessa vez muita gente pediu a minha opinião, então por isso que eu vou fazer primeiro a minha crítica e depois eu vou falar o porquê que não precisa de uma segunda temporada. Se você só estiver interessado nessa parte do vídeo, aí você pode pular lá pro final, que o tempo tá aqui na descrição. E fica alerta aqui de spoiler, porque eu vou falar da série como um todo e principalmente do final, então vai ter spoiler se você ainda não assistiu, toma cuidado. Primeiro de tudo, eu gostei de Round 6, né? O que eu achei? Sim, gente, eu gostei, mas eu gostei muito, e isso me surpreendeu porque eu tava com muito medo. Por que eu tava com medo? Porque quando a série ela tá muito hypada, principalmente por muito tempo, como tem acontecido com Round 6, mano, a expectativa fica muito no alto, não tem como. Você tá todo mundo falando bem da série, não tem como você ir lá assistir sem nenhuma expectativa, é impossível. Então eu já fui com uma expectativa alta, com medo de me decepcionar, de não ser tudo isso, porque tem muita gente que tá assistindo agora que nem tá tão acostumada a assistir série, então talvez, né, não seja um gosto tão parecido comigo, porque eu tenho um olhar um pouco mais crítico, porque eu sou um pouco mais chato, apesar de ser fácil de agradar. Então, eu fui lá assistir com medo, mas com uma expectativa muito alta, e pra minha surpresa, eu não fui decepcionado. Eu realmente gostei de todos os episódios da temporada. E isso é uma coisa muito legal e muito difícil de acontecer na Netflix, principalmente, mas em várias outras produções, que sempre tem os episódios para encher linguiça, só para poder dar uma esticadinha, para segurar a audiência por mais tempo. E Round 6, eu senti que os 9 episódios foram necessários. Todos eles. Tanto que eu comecei a assistir, aí eu falei, mano, 9 episódios, mas não é só 6 jogos, né? Que fala isso logo no primeiro episódio, que serão só 6 jogos. Porque não deveria ser um jogo por episódio, por que tem 9? Eu já fiquei com esse medo de que ia se estender demais e tal. E aí no final do primeiro episódio, ou no começo do segundo, eu não lembro, vai todo mundo pra casa. E eu falei, quê?
Tipo, eu fiquei totalmente surpreso porque eu realmente não tava esperando. E aí eu entendi todo o desenrolar e mesmo eles indo pra casa no segundo episódio, acontecendo todas aquelas coisas, não senti que foi um episódio de encheção de linguiça, de filler. Foi realmente necessário pro desenvolvimento de alguns personagens, pra eles aceitarem todos aqueles jogos, pra eles não desistirem mais no meio do caminho. Então, tudo foi necessário, sabe? Diferente de outras coisas como Lucifer, na primeira parte da quinta temporada, que do nada tem um episódio todo preto e branco no passado. Uma bosta, quebrou o ritmo da temporada, que já não tava muito boa. E Stranger Things, na terceira temporada, que tava, acho que é a terceira, que tava muito legal, do nada tem um episódio que quebra o ritmo. Eu não sei se é na segunda ou na terceira temporada, agora eu tô confuso. Mas do nada tem um episódio que quebra o ritmo que a Eleven, ela vai encontrar outras pessoas, acho que é na segunda. Vai encontrar outras pessoas, encontra uma irmã dela, como se fosse irmã, que era uma outra menina que sofreu experiências também que tem poder. Sabe? Quebrou totalmente o ritmo, a Netflix faz muito isso. E Round 6 não aconteceu pra minha alegria. Todos os 9 episódios encaixaram muito bem e desenvolveram a temporada. Porque muita gente me pergunta, você prefere temporadas longas ou temporadas curtas? E o que eu sempre respondo? Quem já tá aqui comigo há muito tempo sabe, que eu gosto da quantidade de episódios necessária para a história ser contada, seja em 3 episódios, seja em 30. Se forem todos os episódios necessários, beleza, mano, vai embora, pode ser longo, pode ser curto, não importa. O que eu não gosto é de encheção de linguiça e nem quando as coisas são muito aceleradas e mal explicadas. Aqui em Round 6, 9 episódios, acho que foi perfeito, nem mais, nem menos. E assim, a gente sabe que Round 6 também não é uma história nova, né? Um grupo de pessoas disputando uns contra os outros até a morte pela sua sobrevivência, por dinheiro, enfim. Não é nada de novo, a gente já viu isso lá em Jogos Vorazes, que eu nunca assisti, desculpem pela minha falha no caráter. Jogos Mortais, a franquia que tem 200 filmes também, eu assisti acho que os 3, 4 primeiros ali, depois parei, mas que eu achei muito bons os primeiros, só que depois eu fiquei com medo. Então, sabe, tem muitas outras franquias que a gente pode citar aqui, que já, né, já sugaram um pouquinho dessa fonte, né, que é quase um subgênero hoje em dia. O que não diminui em nada a qualidade, porque não necessariamente é uma cópia de uma outra obra, porque se a gente for começar a voltar no tempo, a gente vai falar que Jogos Vorazes também é cópia de outros filmes que vieram antes e assim vai. E não é o caso. É uma inspiração, é um tipo de produção que já existe há muito tempo, mas baseada num novo contexto aqui, com os jogos de criança, né, com outros personagens, toda uma temática diferente que funcionou muito legal. E cada jogo que ia passando, gente, era uma tensão diferente. Mano, são poucas séries que conseguem me deixar tão tenso quanto o Round 6 deixou, porque os jogos iam acontecendo e eu meio que ficava ali sem respirar, tipo, assistindo, meu Deus, o que vai acontecer? E todo mundo tenso ali, suando, tentando o tempo acabando e com a arma na cabeça, e as coisas acontecendo, e eu, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Porque, assim, eu sabia que os personagens iam morrer, a gente já sabia quem ia ganhar, é óbvio que ia ser o protagonista, mas eu não sabia a ordem que eles iam morrer, eu não sabia como que eles iam morrer, o que ia acontecer no meio do caminho. Então dava uma atenção a cada jogo que acontecia na série. E uma coisa muito legal também é que Round 6 ela é bem previsível, né? Só que mesmo assim ela é muito boa. Ela não fica chata, não fica entediante, porque a gente meio que descobre as coisas antes. Não, ela vai ficando muito boa, porque por que eu falo que é previsível? Porque a gente sabia quem ia morrer em cada prova, né? Isso estava muito na cara. Quem que ia vencer, quem que ia perder, o que ia acontecer. Dava pra ir pescando e falar, mano, tem isso aqui. Quer ver um exemplo? Eu, pelo menos, eu acho que muita gente aqui vai concordar comigo que a gente descobriu, fica um alerta aqui, eu não vou falar o nome de nenhum dos personagens, tá? Eu não sei, eu me recuso a tentar aprender, eu vou errar muito e vou passar muito tempo tentando acertar. Então, eu vou falar as características dos personagens e vocês vão saber de quem que eu tô falando. Agora, volto aqui ao meu assunto, um exemplo de previsibilidade que teve muito forte aqui, mas que não necessariamente deixou ruim. O tiozinho lá, o número 1, tava muito na cara que ele era o anfitrião, que ele era o dono de todo esse jogo, o construtor desse jogo. Por quê? Não tô falando que de cara, comecei o primeiro episódio, ele apareceu, eu falei que era ele. Não, mas a gente vai pescando alguns acontecimentos e vai fazendo algumas ligações e a gente consegue chegar na resposta antes da série nos dar a resposta de verdade. Então vamos lá, né? Primeiro ali, ele era um único idoso. Único. E não é que ele era um idoso forte ou que um idoso que estava realmente passando necessidades financeiras, porque eu não lembro de ele ter comentado sobre isso, ele só tinha, né, o tumor cerebral e tal, mas... sabe, ele não encaixava nos requisitos, porque a construção do jogo era pra dar uma diversão pra quem tava assistindo, pro anfitrião, pra ser ele mesmo o líder, né, na verdade, não o anfitrião, o líder que usa a máscara preta, o tempo todo ele falava que eu gosto de um jogo justo, igual pra todo mundo. E não era igual pra todo mundo, cara, porque o tiozinho claramente estava em desvantagem com todos os outros, porque muitos jogos ali exigiam força, e ele não tinha, e o cara tinha um tumor cerebral, coisa que pela pesquisa da galera do jogo ali, do Squid Game, eles iam saber pelas pesquisas que eles faziam na vida de cada um dos participantes. Então não seria justo. Então,
Você percebe que já tem uma coisa estranha ali, quando você vê que ele é o único idoso com tumor cerebral e os outros não. Aí a gente, mais pra frente, tem a morte dele, né, que eu já vou falar sobre isso, só que um pouco depois da morte dele, a gente vê os VIPs chegando, os VIPs, que é toda a galera com aquelas máscaras de brilhante e tal, e na hora que eles chegam, eles perguntam, cadê o anfitrião? E aí o líder fala, não, eu que vou recepcionar vocês, porque o anfitrião teve umas questões pessoais e não pôde estar presente. Então já foi estranho o anfitrião não estar por ali, né? E naquela hora eu comecei a pensar, puta, mano, o anfitrião tá no jogo. Por que eu falo isso? Porque uma das fontes que a série aqui bebeu, a gente sabe que é Jogos Mortais. Não sei se foi diretamente, mas tem uma leve inspiração ali. E em Jogos Mortais a gente lembra, né, pra quem assistiu, que lá no primeiro filme, o Jigsaw, que é o cara que criou os Jogos Mortais pela primeira vez ali, ele tava no meio dos dois participantes do primeiro filme. E aquilo foi uma explosão mental gigantesca. E aí isso me fez remeter também a falar, putz, se o anfitrião não tá recebendo os VIPs, é porque ele tá no meio do jogo. E aí eu comecei a tentar associar as coisas, quem que era o mais diferente, quem que estava sofrendo menos, né, tentar encontrar a pessoa antes de ter a resposta realmente. E aí eu volto pro episódio anterior, que é no episódio 6, com a morte desse tiozinho do número 1. Por quê? Mano, a série o tempo todo, desde o início, desde a primeira morte que aconteceu, eles se preocuparam zero preocupação em esconder sangue, em ser um negócio family friendly, não sei se eu pronunciei certo, sabe? Um negócio com blur. Não, era tudo exposto. Sangue, tripa, crânio quebrado. Eles nunca se preocuparam com isso, sabe? E aí, do nada, na morte do tiozinho não mostrou. Isso pra mim foi muito estranho, porque eles não tinham se preocupado até aquele momento. Tanto que foi a única morte que não mostrou, né? Principalmente dos personagens principais ali que foram se desenvolvendo com mais tempo. Aliás, teve o do paquistanês, né, que a morte dele, no caso, também não mostrou, mas aí eu acho que eles não mostraram mais pra focar na reação do maninho de óculos lá, que eu também não vou saber pronunciar o nome, que traiu ele, né, e eles focaram na reação que ele teria de culpa, mas não necessariamente de arrependimento por ter enganado um cara que ele estava criando um vínculo muito legal lá dentro. Então, eu acho que foi essa a intenção, por isso que não mostrou a morte do paquistanês. Mas o do tiozinho, não. Eles estavam no mesmo ambiente. Dava pra mostrar a reação do protagonista, né, do 456, e o tiozinho morrendo no fundo, igual eles fizeram com a menina, com a norte-coreana, não, com a sul-coreana que se sacrificou pela sobrevivência da norte-coreana, que era a desertora lá. Eles mostraram justamente isso. Ela no fundo, com o Blur tomando um tiro, e na frente a norte-coreana andando. Então assim, dava pra fazer isso também com o tiozinho e com o outro. Só que aí o protagonista ele foi andando, até o tiozinho número 1 sair do take. Até ficar os objetos na frente dele, e aí sim a gente escuta o tiro, mas a gente não vê acontecendo o tiro, a gente não vê o corpo dele caindo, a gente nem ouve o corpo dele caindo, eu acho. Não lembro. Mas a gente não vê nada disso. E se você não é muito experiente com séries, aqui fica a primeira regra das séries. Vale muito pra filme também, mas principalmente nas séries. Se não vimos a morte acontecendo e não vimos o corpo da pessoa morta depois, não morreu. Ponto. Essa é a primeira regra que funciona, tipo, 95% das vezes em qualquer série. E foi isso que aconteceu. Então, aí eu liguei as coisas, sabe? Tipo, o tiozinho tava estranho lá. Não mostrou a morte dele, sabe? E ele tava muito avulso. Aí depois o anfitrião não tava. Aí eu liguei e falei, mano, é ele. Certeza que é ele. E aí no final eu tive a confirmação. O que, de novo, não estragou. Foi uma coisa previsível, mas que não estragou quando aconteceu pra mim. Porque foi muito legal ter essa confirmação. Agora, aproveitando que eu entrei aí no mérito do episódio 6, que é o da bolinha de gude, que é onde o tiozinho morre. Mano, vamos combinar aqui, eu e você que tá assistindo e todo mundo que vai assistir esse vídeo, que o episódio 6 é o melhor, disparado entre todos. Que episódio forte e emocionante, sabe? E tocante. Porque, cara, assim, desde que eles começaram a montar equipes, que se eu não me engano a primeira vez que eles fazem isso é no Cabo de Guerra, eu acho, eu fiquei pensando, eu falei, mano, uma hora eles vão montar uma equipe que são só pessoas que se gostam, porque são eles que têm que escolher a própria equipe, e aí eles vão colocar uns contra os outros. E aí teve o Cabo de Guerra, não foi o caso, eu falei, beleza, mas isso vai acontecer em algum momento. E aí aconteceu justo quando? No episódio 6, que é quando eles têm que formar duplas, pra poder jogar o jogo da bolinha de gude uns contra os outros, contra sua própria dupla. E na hora eu falei, mano, eu sabia que isso tinha que acontecer, eu sabia que ia acontecer uma hora e não deu outra. E eu fiquei muito triste porque eu comecei a ver duplas que eu tava gostando das duplas, sabendo que eles teriam que se separar, que um deles teriam que morrer. Então a gente teve lá o sacrifício da sul-coreana, né, pela norte-coreana também, que a norte-coreana é que tem um irmão. A gente teve lá o de óculos enganando o paquistanês, que eu fiquei muito puto, mas eu não julgo porque eu não sei o que eu faria no lugar dele também, porque os dois tinham uma família lá fora, os dois tinham negócios pra resolver, então
ou era um ou era outro. Os dois não iam sobreviver, ele sabia disso, então ele usou a artimanha que ele tinha. É questionável, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, só que foi muito triste ver que o paquistanês confiou nele e acabou sendo morto por causa disso. E os diálogos, as pessoas conversando, teve até marido e mulher, sabe? E aí depois o marido se matou porque não aguentou ficar sem a mulher. Mano, pesadíssimo esse episódio, pesadíssimo. E aí a gente teve também, é claro, o jogo do protagonista com o tiozinho número 1, que eles estavam lá e ficaram jogando juntos e tal, e que um dos dois ia ter que morrer. Não ia ter jeito. E aí, que também começou o negócio, porque assim, eles jogaram o jogo da bolinha de gude acertando lá no par ou ímpar, que pra mim já foi meio sem sentido, porque bolinha de gude pra mim é tá ali, né, jogando ali, casquelando, triângulo e tal. Só que aí, eles começaram a jogar do par ou ímpar, eu comecei a pegar. Falei, beleza, é tipo um palitinho que a gente tem aqui no Brasil. Não sei se tem no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo tinha um jogo do palitinho. A gente quebrava os palitos, ficava uma quantidade de 3 pedaços de palito contra 2 e a gente tinha que adivinhar o número. Mais ou menos assim. E aí eles tinham ali no par ou ímpar e eu tava começando a entender o jogo. Beleza. Só que aí entre o tiozinho e o protagonista, eles começaram a jogar, o protagonista começou a errar. E ele ia perder. E aí o tiozinho o quê? E aí ele falou uma coisa, e aí ele tinha errado, mas o tiozinho deu as bolinhas de gude pra ele mesmo assim. E aí depois ele continuou errando, e o tiozinho continuou dando bolinha de gude. Eu falei, mano, pronto, não entendi nada. Eu achei que eu tinha entendido, mas na verdade eu não entendi nada desse jogo, que deveria ser muito simples, mas aparentemente não é tanto assim. Só que aí lá na frente a gente teve a confirmação de que na verdade eu tinha entendido sim, era o protagonista lá que tava enganando o tiozinho e tava se aproveitando daquilo pra pegar as bolinhas de gude pra não morrer, né? E aí o tiozinho teve um lapso, não, na verdade ele mostrou que tava fingindo, né, aquela demência o tempo todo, porque ele falou, então não faz sentido a gente fazer uma aposta aqui direta, né, porque ele propôs pra eles fazerem uma aposta final. Quem ganhasse levava tudo. Aí o outro, não faz sentido, porque eu tenho 19 bolinhas e você só tem uma. Aí ele falou, mas faz sentido você ficar me enganando pra conseguir as bolinhas? Aí eu falei, eita, toma, trouxa. Toma, ele ficou com cara de quê? De cachorro coitado. E aí o tiozinho foi lá, deu um abraço nele, mano, que episódio, assim, zero defeitos nesse episódio, melhor disparado. E aí no final, né, chegamos no final da série, mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre o final, e aí eu já vou dar um gancho também pro que eu acho de não precisar ter uma segunda temporada, preciso lembrar vocês das camisetas bordadas que a minha esposa, a Bia, faz lá no Instagram, @mariapontilada, que vocês estão vendo aqui embaixo. O link tá aqui na descrição, então é só você descer agora, desce um pouquinho agora mesmo, no meio do vídeo. Desce, você vai ver o link ali, já clica e já começa a seguir agora pra você conhecer o trabalho dela. Ela borda camisetas e blusas tudo à mão, é um trabalho feito com muito carinho, com muito amor e que é maravilhoso. Ela entrega para todo o Brasil, os fretes estão mais baratos recentemente também, então essa é a sua oportunidade se você ainda não pediu a sua. Ela faz coisas de filmes, de série, música, imagens da internet, letras, frases, um monte de coisa. Vai lá conhecer o trabalho dela, você não vai se arrepender, eu te garanto. Já segue ela no Instagram agora e se você for fazer o seu pedido, manda uma mensagem pela DM, que ela atende por lá mesmo e acerta todos os detalhes. E, claro, quando você for lá, fala que você conheceu através aqui do canal. Agora voltando a falar de Round 6, mais especificamente do final que chegamos, né? Deu a lógica, né, que o protagonista iria vencer o jogo, deu a lógica também de que ele iria sacrificar todo aquele dinheiro em prol de uma vida, né, porque já estava meio que se desenhando para isso, porque querendo ou não, lá no fundo ele tem um bom coração, e aí quando um amigo de infância dele, ele estava morrendo e sabia que ele ia morrer se o protagonista vencesse, quando ele estava chegando perto, ele voltou para trás e falou, e se a gente desistir do prêmio? Vamos desistir. Só que o amigo dele foi lá e se matou. Mas era uma coisa previsível, né, que ele faria no final. Ou melhor, eu nem diria que é previsível não, eu vou mudar a palavra. Eu acho que não foi previsível, foi coerente. Porque ele vinha, né, fazendo boas ações e colocando a vida dele em risco muitas vezes, como quando ele formou a dupla com o tiozinho, ele não sabia que jogo que era. Se fosse um jogo de força, alguma coisa assim, ele ia se lascar, né, se fosse a dupla em time, se não fosse um contra o outro. Então ele estava sempre se arriscando dinheiro, arriscando a própria vida, nos jogos que ele não sabia o que viria pela frente, para poder ajudar alguém. Ele veio assim a série inteira, sabe, todos os jogos. E aí quando chegou no final, ele iria fazer diferente? Seria totalmente incoerente. Então é claro que ele voltar condiz com tudo que ele apresentou pra mim durante os episódios, pelo menos essa é a minha opinião. Mas, como eu já disse antes, repito, não deixou a série ruim, não deixou o final ruim, muito pelo contrário, foi muito legal. E aí ele vence, né, mas aí ele não sente que merecia aquele dinheiro, ele vai embora muito triste, porque morreu mó galera, morreu um amigo de infância dele, se matou pra ele ficar com aquele dinheiro, aí ele vai mó triste, porque ele sabia que ia encontrar a mãe do amigo dele, que foi o que aconteceu, só que aí, pra piorar tudo, quando ele chega em casa, a mãe dele tá morta. Mano, Netflix, precisava. Sério, precisava disso? A gente não estava destruído bastante, chocado bastante com todas as mortes anteriores? Tinha que ver ele chegando e encontrando a mãe morta em casa? Cara, pesado, pesado. E aí remete a uma coisa que lá no primeiro episódio, quando eles saíram do lugar, que foi ele e a norte-coreana lá, a desertora,
Ele falou, eu juro pela minha mãe que se você me desamarrar eu não vou te cobrar o dinheiro. Aí ela vai desamarrar ele, aí o que ele faz? Ele cobra a menina. E aí o juramento dele é quebrado. E aí ele chega e a mãe tá morta. É claro que é só uma superstição, não tem nada a ver, mas que, né, deve ter sido proposital esse paralelo, com certeza foi. Enfim, chegamos agora para falar do final da série. Agora sim eu vou falar um pouquinho do porquê que não precisa ter uma segunda temporada. Então se você já chegou até aqui e você ainda não deu seu like e não se inscreveu, essa é a hora. Eu tô te relembrando, porque se você deixar pro final você vai fechar o vídeo e esquecer. Deixa seu like, se inscreve. Se você já é inscrito, lembrando, pausa o vídeo, pega o link, compartilha com alguém, depois você volta e continua assistindo. Agora sim, vou falar. A gente chegou no final. E aí, por que eu acho que não deveria ter uma segunda temporada? Que não precisa ter uma segunda temporada, simplesmente por histórico ruim. Principalmente na Netflix. Como assim histórico ruim? Vamos pegar aí La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma série do canal Antena 3 da Espanha, que fez muito sucesso por lá. A Netflix comprou e explodiu no mundo inteiro. A Netflix dividiu em 2 temporadas e foi um tremendo sucesso, mas já estava fechada. A série já tinha acabado. Sacrifício do Berlim, a gente chorou pra caramba. E aí ela renovou, porque fez muito sucesso, vamos fazer mais temporada. Aí fez uma terceira, que não foi ruim, mas também, né, não foi o nível das 2 primeiras. Aí fez uma quarta que pra mim foi não foi ruim, mas foi chata. Porque ela começou num lugar nenhum e terminou num lugar nenhum. Foi praticamente se eu ligasse a TV e estivesse passando um filme, eu assistisse 20 minutos de filme e desligasse a TV sem saber como acaba. Foi isso a 4ª temporada de La Casa de Papel. Começou no meio e terminou no meio sem um encerramento ali. E aí veio com a 5ª, que eu não empolguei pra assistir até agora, por mais que tenham falado um pouquinho bem, mas a 5ª, que já era uma divisão, porque ela é uma continuação da 4ª temporada, eles redividiram em mais 2 partes, isso me deixou muito puto e muito desanimado pra continuar La Casa de Papel. Então, provavelmente eu vou esperar dezembro pra chegar a todos os últimos episódios e assistir tudo de uma vez. Então já temos esse primeiro histórico, e mesmo assim eu duvido que essas 3 temporadas sejam tão boas quanto as 2 primeiras. Aí a gente vai pra Lucifer. Lucifer é uma série da Fox, que teve 3 temporadas, foi cancelada sem final. A Netflix comprou e fez uma 4ª temporada que foi excelente. Foi muito boa, não mudaria nada. Aí fez muito sucesso, o que eles fizeram? 5ª temporada. Uma bosta. Eu só assisti a primeira parte, que tem aquele episódio que eu comentei, que é todo preto e branco, que quebra o ritmo da série, da temporada, daquela primeira parte da temporada, porque também foi dividida, que já não estava muito legal. Então, ficou uma bosta. Aí a segunda parte disseram que até que foi boa e tal, mas eu ainda não assisti. E cara, eu duvido muito também que tenha sido tão boa quanto a 4ª temporada. Então podia ter acabado ali. Aí a gente teve também 13 Reasons Why, né? 13 razões... Eu não sei como que é o nome em português. 13 porquês, os 13 porquês, deve ser. Enfim. 13 Reasons Why foi uma série que falava sobre suicídio, sobre depressão, sobre bullying. Uma série muito importante, apesar de um pouco perigosa ali, do jeito que foi abordado algumas coisas. Mas foi uma série importante. E até que uma primeira temporada boa, que levantou muitas discussões importantíssimas pra gente conversar no nosso grupo de amigos. Eu fiz um vídeo sobre isso. Só que aí, a Netflix poderia ter acabado por aí, não poderia? Mas acabou? Não. Por quê? Porque fez sucesso, deu dinheiro. Aí fez uma segunda temporada, horrível. Fez uma terceira temporada, pior ainda. Tanto que eu desisti, não aguentei. Fez uma 4ª temporada que eu nem comecei a assistir porque eu parei na terceira. Então, sabe? E aí, dizem que a 4ª temporada teve um desfecho mais ou menos bom, mas... Não teria sido melhor acabar na primeira? Precisava ter tudo isso? Precisava ter todo esse sofrimento? Porque tem gente que, assim como eu, tem ansiedade e não consegue simplesmente abandonar a série. É muito difícil abandonar a série. Abandonei 13 Reasons Why, pra vocês verem o nível que tava ruim. Mas é muito difícil isso acontecer. Normalmente eu adio e um dia eu assisto. Porque eu não consigo simplesmente abandonar, eu quero saber como termina. Então você vai me entregando temporadas ruins, eu continuo assistindo. Tipo Riverdale, que não é da Netflix, mas tá isso. Eu tô na 5ª temporada hoje, mas eu queria ter parado lá na primeira. Ou queria nunca nem ter conhecido Riverdale, porque só a primeira foi mais ou menos boa ainda. Foi boa, foi boa. A segunda foi... A terceira foi muito ruim, aí a 4ª foi menos ruim, mas foi tão ruim quanto, e aí a 5ª também tá extremamente cansativa, eu tô na metade e não consigo nem voltar. Aí a gente tem outros exemplos também, Supernatural, que teve 5 temporadas excelentes, com 0 defeitos, perfeita, aí deu muito dinheiro, só que aí tudo bem, já não era mais na Netflix, mas... Deu muito dinheiro, aí a CW renovou, e aí fez várias outras temporadas, episódios ruins, com furos, coisas cansativas, e que eu só continuo assistindo porque eu amo, eu sou apegado ao elenco, é uma série que eu sou apaixonado, mas que não dá pra negar que se fosse só as primeiras 5 temporadas seria intocável. Então, vocês entendem que a chance de dar merda quando você continua uma obra que ela não foi pensada pra ter uma continuação,
a chance de dar merda é muito grande, gente. E aí, o que vai acontecer? Deu muito dinheiro. O criador, ele não tinha uma segunda temporada planejada, por mais que tenha terminado com aquele final com gancho. Mas segundo algumas entrevistas que eu procurei, ele falou que tá cogitando sim fazer uma segunda temporada, porque tá todo mundo pedindo, mas que ele já está sentindo uma pressão muito grande sobre ele e que ele está colhendo todas as informações de fãs e críticos e para pegar ideias para montar uma segunda temporada. Ou seja, provavelmente a segunda temporada vai ser um fanservice mal feito. Porque ele não tinha nada planejado, gente. Tem obras que acabam em aberto, tem obras que acabam com gancho, acontece várias vezes em vários filmes e séries. Não necessariamente precisa ter uma continuação. Aí a gente fica pedindo, o que vai acontecer? Vai ter. E aí vai ser... Pode ser que não seja ruim, mas não vai ser tão boa quanto a primeira. E a gente fala, porra, devia ter acabado na primeira, ó. Só que mesmo assim todo mundo vai assistir. E aí a Netflix vai ver que todo mundo assistiu de novo e vai fazer uma terceira temporada. E vai dividir em 2, 3, 4 partes a terceira temporada. E vai ser ruim, só que a gente vai continuar assistindo e vai continuar dando dinheiro pra eles. Vocês entendem a bola de neve que a gente tá se metendo quando a gente pede uma nova temporada de uma história que, pra mim, já tá encerrada? Agora sim, é certeza que vai ter uma segunda temporada. Pelo tanto que a gente tá pedindo, é certeza. Então, vamos especular. Tendo uma segunda temporada, o que eu gostaria de ver por lá? Eu gostaria de ver um pouquinho mais do que aconteceu com o policial, que é óbvio que ele sobreviveu, porque ele tomou um tiro no ombro, foi o irmão dele que atirou, que atirava em todo mundo na cabeça o tempo todo, só no irmão que atirou aqui do ladinho do ombro. Então é óbvio que ele sobreviveu. O que aconteceu com ele dali pra frente? Ele conseguiu denunciar a galera, ele tá relutando, todo mundo não tá acreditando nele, como é que tá acontecendo? O celular dele vai pifar e ele vai perder tudo que ele tinha. Também queria saber um pouco mais sobre o líder, né? Será que ele vai ficar no lugar do anfitrião, né? Do tiozinho que morreu? Porque ele é o segundo ali na linha da hierarquia, né? Ele que tava comandando todo o jogo. Então será que ele vai continuar? Como é que ele foi para lá? Né? Como é que ele virou o líder, sendo que ele é o irmão do policial que sumiu há pouco tempo? Não é que ele tá sumido há muitos anos. Então, aliás, eu chuto que ele fez o jogo, ele participou do jogo, que ele precisava de dinheiro, ele provavelmente venceu, e aí ele gostou tanto daquilo que ele quis fazer parte. E aí o dono lá, o tiozinho, ele viu que o líder lá tinha potencial e acabou chamando ele para participar, e ele começou a participar ali em várias edições até que chegou ao cargo de líder. Eu acho que foi mais ou menos esse caminho que ele tomou. Mas seria legal ver isso numa possível segunda temporada, e claro, né, principalmente o destino do protagonista. Porque ele foi lá, ele demorou, mas ele ajudou o irmão lá da norte-coreana, ajudou a mãe do amigo dele que morreu, que sacrificou, fez as coisas, cortou o cabelo, pintou de vermelho, que eu achei que ficou muito feio, né? Preferi ele de cabelo mais longuinho aqui, mas, né, opinião minha, não tem nada a ver com o assunto aqui da série. E aí ele tava indo ver a filha dele, que eu já acho errado, ele tinha que ter ido ver a filha dele, depois ele resolve essas tretas, mas enfim, ele começou a ligar lá no negócio, porque ele encontrou o mano do Goblin lá recrutando de novo, então os jogos continuam. Precisa de um novo anfitrião, por isso que eu acho que o líder vai continuar fazendo jogos. E aí ele foi, pegou o cartãozinho, ele ligou lá e falou que começou a xingar todo mundo, falou que não deveriam fazer isso com seres humanos e que não sei o quê. E aí mandaram ele entrar no avião, ele deu as costas e saiu, né? Ele não foi em direção do avião, foi em direção voltando, o que deu a entender que ele vai tentar destruir o sistema dos jogos. E aí seria um grande plot pra segunda temporada, tipo, ele indo atrás de todo mundo e tentando destruir todo o sistema. Cara, é uma história muito legal. Mas, eu vou repetir, o criador da série não tinha planejado isso. Então ele vai ter que planejar agora e não necessariamente vai ficar bom. E ele vai cogitar a opinião e ideias de um monte de outras pessoas que estão mandando coisas pra ele. Mano, tem muita cara de que vai ficar uma bosta. Ou vai ficar, pelo menos, não tão boa, mas não vai ser boa como a primeira, gente. Então, continuo com a minha opinião. Não acho que Round 6 precisa de uma segunda temporada. Se tiver, eu vou assistir? Vou, mas não acho que precise e não gostaria que tivesse. Agora você que chegou até o final do vídeo, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha. Você concorda comigo? Ou você discorda? Você quer uma segunda temporada? Me conta aqui nos comentários que eu realmente vou ler cada um deles. Não esquece de antes de sair do vídeo, se você chegou até aqui, por todos os avisos ainda não se inscreveu, clica aqui para se inscrever e vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Aqui embaixo eu estou explicando o que é dorama para você que chegou até aqui e ainda está se perguntando, mas Round 6 é dorama, não é série? É dorama. Clica aqui que você vai entender. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!